Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 119. Salmo 119. Nós vamos ler hoje o verso 57 até o verso 64. De fato, nós iremos iniciar mais uma sessão desse maravilhoso salmo, a 8ª sessão. São 22. Então, nós iremos iniciar hoje, vamos ler toda essa sessão, embora nossa prédica se detenha especificamente hoje no verso de número 57. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Pai Celeste, nós louvamos o teu nome por tua palavra e suplicamos o teu favor essa manhã, mais uma vez, para te adorarmos no poder do teu Espírito Santo, na beleza da tua santidade. Abençoa a tua igreja, teu povo, teu corpo, teu edifício, tua noiva, tua eleita, tua preciosa, aquela por qual tu derramou o teu sangue. A igreja, o Senhor derramou o seu sangue por ela. E ela é preciosa pelo valor conferido por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós louvamos o teu nome, Pai, por o Senhor nos trazer para a tua igreja e nos fazer teu povo, nos fazer teu corpo. Age em tudo, Senhor, e em todos. E seja magnificado essa manhã, mais uma vez, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como Davi inicia mais uma sessão deste salmo, o que nós podemos observar é que ele prossegue exaltando o relacionamento que ele tem com Deus através da sua santa palavra. É isso que vai ser a tônica de todo o salmo. Lembra que quando nós começamos a expor esse salmo, nós destacamos isso, a excelência da palavra de Deus, de como a palavra de Deus enche o coração do salmista e permeia toda a sua vida, toda a sua existência. Por isso um salmo tão extenso, ele visa tocar, pelo menos eu observo assim, todas as áreas do nosso viver. E o salmista, ele inicia essa sessão destacando algo muito importante aqui. Ele começa dizendo que o Senhor é a sua porção, o Senhor é a sua herança. Interessante isso. Ele diz, o Senhor é a minha porção. Então eu quero considerar em primeiro lugar com os irmãos aqui a porção do justo, a herança do justo, que também pode ser traduzido assim, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha porção. Toda a vida do homem sobre a face da terra, ontem eu falei um pouco sobre isso no Horebe, consiste em possuir e manter o que se possui. Isso é bíblico. Isso não é errado. De fato, foi assim que Deus fez, foi assim que Deus estabeleceu quando criou o homem. Colocou no Éden, para que o homem pudesse cultivar o jardim e guardar o jardim. Veja Gênesis 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, para o guardar. Então, Deus criou o homem para lhe refletir a sua imagem, a sua semelhança. Então, Deus é o Criador, Deus é o possuidor de todas as coisas, e Ele protege, porque aquilo leva o seu nome, leva a sua glória, expressa o seu caráter. Lembra o que está escrito, não é? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Os céus proclamam a glória de Deus. Os serafins cantavam em Isaías 6, toda a terra está cheia da tua glória. Mas nós sabemos que o Senhor deu a terra aos filhos dos homens. Salmo 8, abre comigo a escritura, veja. Está escrito no Salmo de número 8, versículo 5.
ao 9, está escrito: fizeste-o, falando do homem, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais no campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então Deus deu à terra o homem para que ele a sujeitasse, para a glória do seu nome. Mas Deus deu a terra ao homem. Isso é maravilhoso, nós aí compartilhamos com a natureza divina. Lembra que algumas pessoas usam até a expressão vice-regente de Deus, o homem é. Salmo 115, verso número 16. Mais uma vez está escrito, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então, isso é muito interessante, quando nós consideramos o Salmo 119, e o salmista não diz assim, a terra é minha porção. Embora seja. Embora também o seja. Ele não diz isso. Ele diz, o Senhor é a minha porção. Por que ele destaca isso? Irmãos, lamentavelmente, o homem passou de possuidor a ser possuído, por não dar a Deus a glória devida ao seu nome. E assim passou de senhor a escravo dos bens, que desde então passaram a lhe escravizar o coração. É isso que acontece, a inversão, né? Deus dá a terra ao homem, Deus dá tudo ao homem, para que ele se volte para Deus e tribute culto e ação de graça ao Senhor, por tudo que o Senhor concede. Mas o homem então se rebela, cai, peca. E então ele deixa de dar a Deus a glória devido ao seu nome e passa a ser escravo da criação, em vez de ser, de fato, Senhor em Cristo da mesma. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz no capítulo 1, veja comigo aquele texto bem conhecido, Romanos capítulo 1, verso número 25. Pois eles mudaram, está escrito, Paulo diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, vejam, o que acontece então é que o homem passa a olhar de fato para a criação como sua porção, sem considerar a sua porção que é o Senhor. Ele passa então a achar que a sua vida consiste na abundância dos bens que ele possui. Lembra disso lá quando Cristo conta aquela parábola do homem que enriqueceu? E ele fez outros celeiros porque entendeu que deveria estocar mais ainda para ter uma vida tranquila. E o Senhor disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma. E a parábola conclui dizendo, a vida de um homem não consiste no que ele possui. Embora Deus tenha dado a terra aos filhos dos homens, embora Deus tenha nos dado muitas coisas, trabalho, casa, família, alimentação, o conforto, os prazeres que existem nesse mundo, eles não podem se assenhorar do nosso coração. O salmista entende isso e ele diz, o Senhor é a minha porção, a minha herança não é o que está na minha conta bancária, a minha herança não é aquilo que eu guardo, que eu escondo, que eu preservo e luto constantemente para manter aquilo, porque no estalar de dedos tudo isso passa. Mas a porção que é o Senhor, ninguém pode tirar do justo. O que o Senhor é para o crente, ninguém pode tirar da sua vida. Graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1. Veja que Pedro usa essa linguagem também da herança que nós temos do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, o apóstolo diz assim, olha o que está escrito. O apóstolo assim nos diz, bendito Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que está escrito, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, ou seja, ela não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O Senhor nos comprou com o seu sangue,
e Ele nos preserva para uma gloriosa herança. Quer dizer, o salmista já via isso. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha herança. E lembra que nós estamos considerando um rei que sabia o que era ser rico, ter poder, ter tesouros. Davi era um homem que sabia muito bem o que era a alegria de um despojo. Destruiu a nação inimiga e o exército, então, se regozijava com o despojo, com os despojos que ali conquistavam. Davi olha para aquela alegria toda, ele experimentou tudo isso e ele diz: o Senhor é que é a minha porção. E ele sabia que essa herança, diferentemente de todas as outras, ela não iria murchar, ela não iria se corromper, ela não iria ser maculada. É por isso que Cristo diz, né? Entesourai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não conseguem alcançar. Irmãos, Romanos capítulo 8, veja, Paulo também usa essa linguagem. Agora nós somos herdeiros de Deus. E herdeiros de Deus com Cristo Jesus. A semelhança do salmista, nós podemos dizer: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Romanos 8, versículo 17, está escrito assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não são todas as pessoas que nascem em berço de ouro. Né? Não são todas as pessoas. Às vezes eu converso com uma pessoa ou outra e digo: rapaz, né? Fica assim pensando, será que não vai aparecer um tio tataravô aí que vai chegar uma carta para mim, né? Uma herança aqui para você. Um apartamentozinho de 2 milhões em São Paulo, né? Alguma coisa. Eu disse: rapaz, ninguém deixou nada para mim. Eu digo, até hoje eu digo, qual é a herança que eu tenho nesse mundo, Senhor? Né? Outros têm. Deus é quem distribui a riqueza e Ele dá a quem Ele quer. De repente você já nasce, né? Seu pai já tem vários imóveis, já tem muitas coisas. Você vai só ali cadenciar, se tiver cuidado também, né? Mas outros não, né? A gente vai caminhando a vida toda com muita dificuldade, né? Procurando ter pelo menos o pão de cada dia, né? Lutando para pelo menos não ser vencido pelos boletos que sempre vencem, né? O fato é que nós olhamos para isso também, né? E vemos muitas vezes tanta gente com tanta coisa que não serve, não teme o Senhor. Mas o fato é que existe uma herança designada para nós. O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele mesmo se doa para nós como a nossa herança. Qual é a nossa herança, senão o próprio Deus em Cristo, no poder do Espírito Santo? Que glória bendita! Deus nos deu muito mais do que a terra, mas Ele se deu em primeiro lugar a si mesmo a nós, para que o desfrutemos para todo sempre, acima de todas as coisas. Por essa razão o salmista diz: o Senhor é a minha porção. O que há de mais glorioso, o que há de mais belo, o que há de mais justo, verdadeiro, bondoso, senão o nosso Deus. No Salmo 73, lembra, a gente considerando um pouco disso, o salmo clássico, né, de Asaf. Dr. Lloyd Jones tem uma série de sermões desse salmo, recomendo a leitura para os irmãos. O título do livro é Por que Prosperam os Ímpios? Asaf, depois de vacilar, né, nós falamos em Asaf na semana passada, ele chega à conclusão, vejam no verso 25 do Salmo 73, a mesma linguagem. Ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Então, irmãos, por isso que o salmista diz: o Senhor é minha porção. Minha porção não é aquilo que os homens podem me dar, minha porção não é aquilo que meu braço pode conquistar, minha porção não consiste em nada. Até porque, lembra do cântico de Lutero, né? Castelo Forte, a gente cantou ontem também lá no Horebe. A própria família. Nós podemos perder, não queremos. O cônjuge pode falecer, os filhos podem falecer, as amizades podem ir embora, o mundo pode acabar. Lembremos recentemente de como o mundo, colocando aqui entre aspas, acabou para o povo do Rio Grande do Sul. De repente, a pessoa viu que não tinha mais nada. Mas a porção que é o Senhor jamais será tirada do justo, jamais será tirada do crente. E eu quero que os irmãos considerem aqui também a graça da condescendência divina em se dar.
em se deixar ser possuído. Já parou para pensar nisso? Alguém chegar e dizer para você assim, né? Talvez alguém use isso até coloquialmente nas gírias aí do mundo. Você é meu, né? Querendo dizer, você é meu amigo, né? Mas você não vai gostar de alguém dizer assim, você é meu, ou você é minha. Uma amizade, alguém, né? Você é a minha herança. Ninguém gosta de ser possuído. Assim, quem é fulano ou ciclano para se fazer meu dono? Mas, irmãos, perceberam aqui que o salmista diz, o Senhor é a minha porção. Ele poderia dizer, o Senhor é meu. Aqui nós vemos a condescendência divina em se dar e em se deixar ser possuído em Cristo. Claro que tudo isso é graça concedida. É por isso que Deus se faz homem. Ele vem até nós se fazendo homem, para exatamente nós, João vai dizer, né, na sua epístola, que vimos, contemplamos, nós pegamos nele. João reclinou sua cabeça no peito dele. Jeremias 31, veja, está escrito assim, por que isso se dá, né? Por que o Senhor se dá para a gente? Nós só o temos, irmãos, porque Ele se deu e se dá de forma sobrenatural àqueles que Ele escolheu desde toda a eternidade. Veja que está escrito no versículo 3 de Jeremias 31, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso em benignidade eu te atraí. Ou seja, nós só o queremos porque Ele nos quis primeiro desde toda a eternidade. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Os homens se realizam com o que é efêmero, com o que é passageiro. Porém, os fiéis escolheram e escolhem a melhor parte que jamais lhes será tirada. Não foi isso que Jesus falou para Maria? Aliás, né? Para Maria, né? Orientando Marta, né? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Qual é a sua porção, irmão? Qual é a sua porção, irmã? Qual é a sua herança? O que mais lhe alegra o coração do lado de cada eternidade? Não é errado nós nos alegrarmos, nem conquistarmos, termos posse. Mas isso é de fato o que lhe planifica? Eu creio que não deveria ser. As conquistas são legítimas, sim, elas são agradáveis, sim, mas todas elas são passageiras. Somente o Senhor realiza e planifica o homem de uma vez por todas. Eu lembro, tempo atrás, estava dando um estudo bíblico, eu falando sobre isso, a questão do Senhor, e tinha um cidadão, uma linguagem simples ele usou, e eu falando sobre isso, que tudo é passageiro, tudo é efêmero. Aí ele disse assim, isso no interior, estava trabalhando na plantação da igreja, e ele disse assim, pastor, isso aí que o senhor está falando é verdade. Ele disse, pastor, tinha um desejo muito grande de ter uma moto. Olha, interessante, né? Você tem que possuir aquilo ali. Trabalhei, juntei dinheiro e tudo. Comprei a moto. Quando eu comprei a moto, aquela alegria e tudo, mas agora eu olho para a moto, ela não quer dizer mais nada para mim. Assim, a gente fica querendo agora outra coisa, é um carro, né? Tal, e tudo. Se pudesse ir para um avião, né? Enfim, mas realmente não preenche. Então, irmãos, somente o Senhor nos realiza. Eu chego o final de ano, eu gosto demais, né? Eu sempre falo isso aqui para os irmãos, as festas, final de ano, Natal, as luzes. Que beleza isso, né? Eu gosto demais. Mas também vai passar, né? Passa. Vai vir de novo, mas vai passar. Mas o Senhor permanece para sempre. E Ele todos os dias nos alegrará o coração. Salmo 119, veja, ele diz assim para nós, o Senhor é minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. A fonte da herança, a fonte da porção, sempre será a palavra. O movimento vai ser sempre esse. Ele considera posse, riqueza, a luz da posse e riqueza maior que é ter o Senhor como seu Deus, e ele então não vai ficar assim, o Senhor, palavra. Então o Senhor é minha porção, eu me volto para onde? A palavra. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Isso por quê?
Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele não vai ficar divagando ou desnorteado. Onde está essa herança? Onde está essa porção? Onde está essa riqueza? Está no livro que se encontra em suas mãos. O movimento do salmista não seria diferente. Tudo que ele sabia, tudo que ele possuía, procedia da santa palavra, a bendita revelação. A consciência de que nós temos no Senhor, a bênção de ter o Senhor como nossa porção, é algo que sempre precisa ser desenvolvido pelo conhecimento da própria palavra. Então ele entendeu isso pela palavra e precisava nutrir isso pela palavra. Livro do profeta Oséias, veja um pouco aqui à frente, 2 referências. Os irmãos conhecem bem o texto, mas é muito bom abrir a Escritura e lembrar. Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo, o Senhor fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então, o que ele está dizendo aqui? Não é que o crente, o povo de Deus, perde a salvação. Mas nós sofremos danos, sofremos prejuízos, porque não buscamos o conhecimento divino, dessa herança que nós temos, da glória que nos está reservada. Então, em muitas coisas nós somos desfalcados, destruídos, sim. Pode acontecer. Oséias capítulo 6, um pouco mais à frente, verso 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós precisamos disso. Na sua segunda epístola, o último versículo da epístola, 2 Pedro, hoje, capítulo 3, nós vimos 1 Pedro, 2 Pedro agora, o apóstolo diz para nós exatamente isso. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus assim estabeleceu, irmãos. Ou seja, uma relação com Ele como nossa herança, mediante a santa revelação, que dia a dia nos conforma e nos treina para a glória que há de ser revelada. Irmãos, não existe mistério, né? Falei isso ontem também no Horebe. Dever de nós como homens, né? Falei sobre isso, protegermos o culto. Priorizarmos a adoração a Deus. E eu disse, como Paulo fala em 1 Timóteo 2,8, né? Quero que os varões orem. É tão simples. E aqui, mais uma vez, nós vemos o salmista se voltando para a palavra. E a nossa herança está tão à mão, é tão simples, e nós esquecemos isso. O que é? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É diferente a mente de um homem e de uma mulher que leem a Bíblia. É totalmente diferente. A visão, a cosmovisão, a percepção dos fatos. A Bíblia desintoxica a nossa mente. Faz-nos perceber as coisas como de fato elas são. Por isso que Deus fala para Josué, quando ele vai conduzir o povo: não se aparte do livro da lei. É o livro da lei que vai fazer a diferença. Por isso que ele se volta, ele diz: o Senhor é minha porção. O que é que eu vou fazer? Eu vou me voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus. Sempre digo isso para os irmãos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Os dois remos, né? As duas asas, enfim, algumas analogias que você pode utilizar. Você precisa ler a sua Bíblia mais, você precisa orar mais. A sua porção está condicionada no sentido de você ter mais dela. E a sua vida ser menos complexa do lado de cá, se você ler mais a Bíblia e se você orar mais. Não é que não vai ser complexa, vai continuar sendo complexa. Mas você vai ser mais forte para lidar com as complexidades da vida. Para concluir, Salmo 119, versículo 57, ele diz: o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Ele se volta para a Bíblia como a referência da herança, onde ele pode ter mais noção dessa herança e possuir mais dessa herança, mas ele entende que a relação autêntica com a herança sempre vai conduzir à obediência. Eu disse que guardaria, ou seja, obedeceria. Ele está dizendo: eu vou obedecer a tua palavra.
Resultado real e autêntico na vida do fiel, que tem o Senhor por sua herança, é a obediência ao santo mandamento. Evangelho de João, capítulo 15, abre comigo. Nós vamos fazer aqui João 15, 14. É bom que você vai decorar isso aqui. Essas duas referências são muito ligadas. João 15, 14 e João 14, 15. Então vamos começar 14, 15, né? João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Então a relação com a herança é guardar, é obedecer. João 15, 14 agora. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Mesmo não sendo perfeito, o crente, ele nunca vai ser perfeito. Nós temos esse equívoco de acharmos que alguém vai corresponder 100% à nossa expectativa. Isso não existe. Começando dentro de casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na igreja, nunca nada corresponderá à perfeição do lado de cá. Mas existe uma coisa que distingue o crente, é a fiel resolução de viver de acordo com a palavra de Deus, o quanto mais ele puder a cada dia. É isso que faz a diferença. Não é questão de você acertar em tudo, mas é de você querer acertar em tudo. Porque você tem uma nova natureza, embora seu corpo não corresponda à natureza divina que você já tem. É por isso que almejamos a redenção do nosso corpo. A alegria e a realização do justo é obedecer à palavra de Deus. Sempre ao desejo de ser melhor para o Senhor. Claro que isso não está atrelado ao mérito. O crente não busca isso. No coração do justo não funciona assim. Mas a expressão do amor em gratidão a Deus se dá pelo desejo de viver para Deus em todos os momentos, e isso para todo sempre. Então, o salmista diz assim, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouviria a oração. Então a questão é no seu âmago. Deus se compraz com a verdade aonde? No íntimo. Embora haja falha na sintonia de quem você de fato consegue ser. Acontece isso. Está lá, irmãos, em Romanos 7. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço continuamente. Miserável o homem que sou, mas graças a Deus pela porção que há em nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo continua Romanos 7. Ele não termina Romanos 7 com a nota de pessimismo. Ele começa Romanos 8 dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Ainda que nos sentenciem, não há nenhuma condenação. Por essa razão, Cristo viveu em obediência ao Pai, sendo o seu prazer, ou seja, o prazer de Cristo, obedecê-lo. Veja João 6,38. Por isso que algumas pessoas não entendem, às vezes, essa relação da natureza divina em Cristo, né, com a natureza divina, claro, também do Pai. Mas é porque, sendo ele homem, ele compreende que o seu maior gozo, alegria, é a obediência, porque o maior gozo e alegria para o homem é a obediência, porque ele foi feito para isso. João 6,38, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Cristo se regozijava em responder à palavra de Deus em obediência. Hebreus 10, 9, o texto também que nos mostra uma realidade aqui do conselho eterno, como alguns teólogos costumam falar. Hebreus 10, 9 está escrito, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Fala de Cristo para o Pai. Da mesma forma, Pedro vai dizer na sua primeira epístola, versículo 14, que nós somos chamados a ser filhos da obediência. Não por legalismo, não por caça às bruxas, não, de procurar defeito, erro, mas por conta da natureza divina que é em nós. Você obedece a palavra? Se você
for igual a mim, você vai dizer assim, pastor, eu queria tanto obedecer mais. Então eu pergunto, em segundo lugar, é seu desejo a obediência? Então você é um filho da obediência. Pela sua relação com a herança, pela sua relação com a palavra que nos revela a herança, pela sua relação autêntica com essa palavra que é a obediência. Essa é a natureza divina e ela nos foi legada através de Cristo Jesus, porque o desejo do filho é agradar o Pai. E aqueles que são feitos filhos de Deus também têm o desejo de agradá-lo. Concluindo, irmãos, o Senhor é a nossa porção. É Ele. E somente Ele. Se você entender isso, você vai se decepcionar menos. Você vai se frustrar menos. Porque o Senhor é que é a minha porção. Ele é que nos realiza. Prossigamos em conhecê-lo e em amor andemos nos seus caminhos. Amém? Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Ela é a verdade. Ajuda-nos a ver que o Senhor é quem nos realiza. Que o Senhor, embora nos tenha confiado muitas coisas nessa terra, todas elas apontam para o prazer, o deleite, a herança que é o Senhor. Não deixa sermos escravizados pelas posses, mas que possamos usar as mesmas para glorificar o Criador, que é bendito para sempre. E que possamos, ó Deus, cada dia nos voltarmos para a Tua Palavra, para cada vez mais termos ciência dessa herança e não sermos tomados pelos cuidados dessa vida. E assim, Senhor, a obediência em amor caracterizará cada vez mais a existência do fiel. Abençoa a Tua igreja aqui e em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.